E, Teni, o que preocupa também o torcedor colorado é a informação que o Internacional soltou hoje sobre lesões, mais do que esperávamos. Exatamente, né? Porque depois da... Antes ainda, na verdade, da entrevista coletiva do Vitinho, o Inter soltou uma atualização de todo o departamento médico desse início de temporada. E dentro dessa atualização, a gente teve 4 desfalques, né? E indo na ordem. Primeiro, com o Rocher, que tem uma tendinose no joelho esquerdo, que foi um quadro clínico, inclusive, foi identificado na reapresentação do Inter. Ele fez exames e alguns testes durante toda a pré-temporada. E segundo o Internacional, ele vai ficar fora de todo começo do Campeonato Gaúcho. Então, todos os primeiros jogos ali não devem estar à disposição. Com isso, Ivan ou Antony vão ser titulares, né? Isso aqui já pensando já para a partida contra o México, tá? Então a gente vai ter, obviamente, como é um torneio, é um jogo amistoso, né? Acho que cada um vai jogar um tempo, acho que vai jogar 45 Antony, 45 Ivan, né? Ou um pouquinho mais cada um pouquinho menos, mas no Campeonato Gaúcho já vai ser legal saber quem que vai ser o titular no lugar do Rocher, né? Até para a gente saber quem que é o segundo goleiro mesmo. Aí a gente teve Agustin Rohrel, que para quem não lembra, contra o Fortaleza, ele jogou 90 minutos, só que depois ele descobriu que ele tinha uma fratura na mão, jogou toda a partida normal, e ele tem uma fratura, inclusive ele está em processo já de recuperação da sua mão esquerda, ele está fazendo alguns trabalhos específicos, e também ainda está com a comissão e preparação física do Inter, não deu, e vale deixar muito bem destacado, tá? O Inter não deu prazo para nenhum dos 4. O Inter falou que tirando o Rocher, que está fora dos primeiros jogos do Gauchão, o resto o Inter não deu prazo. Mas o Agustin Rohrel também estão fazendo trabalhos específicos. Aí, a gente teve, para mim, os 2 principais desfalques. 2 jogadores que atuam pelo lado direito. Né? E já não tendo um Gustavo Prado que também poderia fazer aquilo, porque também está com a seleção brasileira, que aí acaba se tornando o 5º e o Ricardo Matias o 6º desfalque. O Gabriel Carvalho teve uma lesão agora na seleção brasileira, sub-20, uma lesão no 5º metatarso, né, o nosso Neymar Júnior aqui, para quem não lembra, foi uma lesão que o Neymar teve também, e consultando aqui algumas pessoas da área da fisioterapia, é no mínimo 2 meses aí de recuperação. A gente vai falar depois sobre a venda dele, se isso impacta, se isso não impacta, mas já dando um spoiler, não impacta, tá? Mas é um jogador que já iniciou todo o trabalho, já com o processo de recuperação com o próprio departamento do clube, e vai passar aí por uma cirurgia. O Bruno Tabata, né, o jogador que foi o primeiro que a gente falou que tinha lesão, foi o primeiro, inclusive a gente trouxe na semana passada essa lesão do Bruno Tabata. Para quem não sabe, ele tem um desconforto muscular na região anterior da coxa esquerda. Tá? E ele também está sendo, ele foi submetido já com a preparação física também, com todo o centro de performance e saúde do Inter. Também está fora dos primeiros jogos do Campeonato Gaúcho. E o Inter, na última linha, colocou algo bem importante. Ele só será liberado quando estiver em totais condições físicas, né? Quando estiver numa plenitude física 100%. Então também é um cara aí que vai perder no mínimo aí 3, 4 rodadas do Gauchão, já que, querendo ou não, né, o Gauchão vai ter 1, 2 rodadas por semana, basicamente, né, Nani? Perfeito. O Gabriel Carvalho, tá, gente? Muita gente tinha dúvida e levantou essa dúvida ontem. Inclusive, eu vi pessoas falando, insinuando que era uma fake news do Gabriel Carvalho para não jogar, para se preservar. Gente, vamos lá. Ele estava na seleção brasileira. Por qual motivo ele ia querer não atuar pela seleção brasileira sub-20 justamente no dia que ele faz um gol, né, no jogo treino? Então, esquece, se alguém que tá aí vendo a gente pensou isso ou postou isso, não tem cabimento isso, tá? Mas vamos lá. O que isso atrapalha, o que isso muda na negociação de Inter com o Alcadicha, com Gabriel Carvalho? Valores, tá? Por quê? Porque o Gabriel Carvalho, ele tem 6 milhões de euros em metas a serem batidas. E essas metas são tanto na própria seleção quanto no Inter. Como ele não vai mais atuar pela seleção e como ele vai demorar um pouquinho mais para atuar no Inter, ele ia ficar 1 mês fora por conta da seleção, mas, né, e aí ia retornar, mas agora vai ficar mais 1 mês fora, provavelmente. A tendência é de 2 meses de recuperação dessa lesão do Gabriel. Ele vai perder mais 1 mês para mostrar o futebol dele, para fazer gols, para dar assistências, para ter minutagem, que são as metas estipuladas com o Alcadicha. Então, os 16 milhões de euros fixos, tá tudo certo, ele vai ser vendido, ele já foi vendido, tá, gente? Não é ele vai ser, ele foi vendido. A transferência dele é em agosto, porque ele só faz 18 anos em agosto, mas ele pode acabar deixando um pouco menos de dinheiro do que a gente esperava por conta dessa lesão, por ter 1 mês a menos aí para atuar e mostrar o seu futebol no Inter. Gente, e é isso, tá?
É isso, basicamente isso. Claro, é um desfalque importante, porque a gente perde o Gabriel Carvalho, até tá fazendo as contas ali, tá? Eu conversei com um fisioterapeuta, até um abraço aí pro Leonardo Librelato, e ele disse, ó, geralmente essa lesão, ela leva 30 dias para consolidação do osso de novo, né, para o pé estar recuperado, e mais entre um mês e meio ali, para ele ter a preparação física completa novamente para poder entrar em campo. Então, a tendência é que ele fique de 2 a 3 meses fora, mais provável 2 meses.